Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quero iniciar com vocês hoje uma série de reflexões, Palavra de Deus, sobre a provisão do Senhor para com o seu povo. Em tempos de escassez, necessidades, dúvidas na economia, certamente há muita gente preocupada com o seu futuro, com o futuro de sua casa. Mas eu quero compartilhar com vocês a verdade bíblica de que há um Deus comprometido com a provisão e o bem-estar do seu povo. Há um texto que eu quero mencionar com você, que conta uma bela história do Velho Testamento, narrada no capítulo 22 do livro do Gênesis, quando, cumprindo a ordem divina, Abraão vai ao Moriá oferecer o seu Isaque para o Senhor. O jovem Isaque, acostumado a sacrifícios, percebe que falta um elemento importante na entrega e no sacrifício que Abraão vai oferecer no cume daquela montanha. E ele então pergunta ao seu pai: Pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo que trouxemos o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão responde no versículo 8 ao seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Lá em cima nós sabemos da história. No momento em que Abraão, depois de haver amarrado Isaque, colocado sobre o altar, arrumado a lenha, no momento em que ele cumpriria a ordem divina, ele ouve a voz de Deus que lhe bradou, dizendo: Não faça tal, porque agora sei que temes a Deus. E aí ele observou que havia preso pelos chifres um cordeiro em um arbusto muito próximo, e aquele cordeiro se tornou o substituto de Isaque. Por conta deste grande evento, no versículo 14, a Bíblia diz que Abraão deu àquele monte exatamente este nome, e pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Eu quero pensar com você, a partir desta ótica, do nome do lugar. O que nos traz a segurança e a paz interior de que, apesar das circunstâncias, haverá provisão para nós. No mundo moderno, os nomes geralmente não passam de rótulos. As pessoas colocam nomes em seus filhos e em coisas sem nenhuma conexão com a realidade histórica, com a tradição, com o tempo ou com as circunstâncias presentes. Não é assim na tradição judaica. No mundo judeu, no contexto bíblico, os nomes oferecem profundos significados e informações a respeito daqueles que o possuem. Por isso, quando o monte recebe este nome, ele passa a significar uma lembrança perpétua de que há um Deus que provê. Aliás, tempos depois, Moisés, quando designado para socorrer o seu povo no Egito e libertar o povo, ele que também, como Abraão, não tinha um nome definido para Deus, aqui no Moriá, Deus se revela para Abraão como Jeová Jiré, o Deus da providência. Provavelmente Moisés conhecesse esse nome, um dos nomes de Deus, mas ele mesmo revela no capítulo 3 do livro do Êxodo que ele precisava de uma informação da parte do Senhor, de que contaria toda a história daquela revelação no alto do Sinai, mas que precisaria dar um nome para eles. Eu vou dizer que Deus me enviou, mas qual o nome deste Deus que me enviou? No versículo 3 do capítulo 14 do livro do Êxodo, Deus diz: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Quando Deus dá a si mesmo este nome, Ele está assumindo um compromisso intrínseco à sua própria natureza, de que não poderá jamais, por ser quem é e por ter o nome que tem,
de deixar de prover o necessário para os seus filhos. Porque Deus sempre fará isto, porque o seu nome já diz que Ele fará. O seu nome é Jeová Jiré, o Deus da providência. Deus sempre esteve preocupado com o mundo e sempre se colocou à disposição para cuidar das suas criaturas. Quando nós lemos a história do dilúvio e o encerramento dele, a maneira como Deus se dirigiu ao povo daquela arca, o povo representado em Noé e a sua casa, o Senhor fez uma aliança com Noé, obviamente fazendo com ele, fazia também com a humanidade. Lá no capítulo 8 do Gênesis, versículo 22, o Senhor disse: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Veja que Deus está assumindo este compromisso com toda a humanidade, de que enquanto houver mundo, nunca deixará de haver providência para que a humanidade tenha com o que se sustentar. Quando nós olhamos para a realidade do mundo hoje e temos o conhecimento de que a fome avança no mundo, especialmente em países como o nosso, onde ela sequer se justifica por ser conhecido como o celeiro do mundo, nós vemos que o que há de errado não é com o que Deus prometeu, mas com a incapacidade política e administrativa do ser humano. Ah, sim, a terra ainda produz 2 vezes mais o que o ser humano precisa para sobreviver. Por quê? Porque o nome de Deus é providência. O nome de Deus é Jeová Jiré. O salmista, quando escreveu aquela bela música no Salmo 136, no versículo de número 25, ele disse assim, contando a história de Israel: e Deus, Ele dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para todo o sempre. Eu quero, com o início desse devocional, trazer a você esta consciência, para que seu coração esteja pacificado, para que você não fique preocupado com os resultados dos rumos políticos da nossa nação, dos efeitos desta pandemia que está arrasando o mundo em todos os seus níveis, especialmente na área da economia e na área da saúde. Confie em Deus. Se Deus tem uma promessa de ser o Jeová Jiré, o Deus da providência para toda a humanidade, quando se comprometeu em não permitir que deixe de haver semente e semeadura, sementeira e ceifa, frio e calor, Ele está se comprometendo com o fato de que o mundo nunca deixará de existir, tendo as suas estações próprias, produzindo o seu alimento. Quanto mais quando tomamos esta palavra para nós, que somos filhos de Deus. Porque se Ele está comprometido com a criatura, como não estaria com os seus próprios filhos? Jesus, quando estava ensinando na terra, no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, Ele disse que os pais, os homens, ainda que sendo falhos, sabem dar o que é melhor aos seus filhos. E se eles sabem, quanto mais o Pai que está no céu, que está comprometido com os seus filhos, para que pedindo pão, não lhes dê pedra, mas lhe dê pão, porque o Deus que nós servimos é o Deus da providência. Abraão tinha tanta fé e tanta certeza disso, que quando os seus companheiros de viagem que ficavam ao pé do monte disseram: podemos subir com vocês? E Abraão disse: não, ficai aqui, porque eu e o menino subiremos e depois voltaremos a vós. Ele não está levando um cordeiro com ele. Ele sabe que está indo para matar o próprio filho, mas seu coração tem tanta fé na providência de Deus que ele profetiza para aqueles homens ao pé da montanha. Eles não poderiam ver o que ia acontecer lá, eles não seriam capazes de aceitar e entender o que Abraão faria. Então ele profetiza dizendo: ficai aqui, eu e o moço subiremos e voltaremos para vós. Ele tinha certeza que Deus seria poderoso para prover outra vida a Isaque.
Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Deus estava apenas testando a sua fé. Naquele momento, ele olhou e viu o cordeiro, que seria a provisão de Deus, e foi a provisão de Deus para Abraão e Isaque, como também será para nós o Jeová Jiré, para todas as necessidades em que couber a provisão de Deus para a nossa vida. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.